Muito bom dia, chegamos nessa quinta-feira, então 29 de junho, ontem, em Sintra, em Portugal, no encontro dos banqueiros centrais europeus, incluindo também Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, não tivemos nenhuma novidades em discursos, todos mantendo a expectativa de necessidade de mais altas de juros nos próximos encontros. O Banco Central Europeu falando que o núcleo da inflação e a inflação continua ainda bastante persistente, por mais que já tenha caído bastante do pico que teve no ano passado, ainda está muito longe da meta de 2% traçada pelo Banco Central Europeu. Portanto, Christine Lagarde e outros membros da diretoria mencionaram textualmente a necessidade de subir mais juros, mais de uma vez, inclusive. Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, reafirmando que há possibilidade também de subir pelo menos mais 2 vezes e que a inflação continua surpreendendo, coisa que a gente fala que aconteceria aqui há 2 anos, mas é claro que esses banqueiros centrais sabiam, mas acabavam politicamente correto escondendo essa notícia quando óbvio já estava aberto para a gente. Inclusive, o Banco Central japonês, que é o único que mantém as taxas de juros negativas em menos 0,1%, falou que eles podem pensar em mudar essa estratégia se a inflação para 2024 realmente for mais alta. Interessante isso, porque mais cedo ou mais tarde o Banco Central japonês não vai conseguir aguentar em que os Estados Unidos subindo juros, a Europa subindo juros, você tem naturalmente uma saída de capital do Japão em busca dessa rentabilidade mais alta que paga, o que remunera outros bancos centrais. Quando tem uma saída de capital importante, você tem uma desvalorização da moeda que leva à tua inflação. Portanto, o Banco Central japonês vem segurando com as suas reservas a cotação da moeda, a cotação do ien, a cotação da curva de juros futuro para manter os juros inalterados em menos 0,1. O Japão, desde a sua grande crise em 1990, eles nunca conseguiram chegar numa economia efetivamente de pleno consumo. Você tem uma poupança extremamente alta e uma taxa de crescimento muito baixa nesses anos. Uma economia interessante a ser estudada, mas que agora, com juros mais altos ao redor do mundo, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, dificilmente o Banco Central japonês vai conseguir segurar por muito tempo, tá? Hoje nos Estados Unidos tem PIB do primeiro trimestre e os bancos foram aprovados no teste de estresse que foi divulgado ontem no final da tarde por lá, os bancos americanos, tá? Falando um pouquinho da Europa, na Espanha a inflação em 12 meses já está em 1,9%. Mas o núcleo da inflação está 5,9%. O que é o núcleo da inflação? Quando você pega os preços de alimentos, os preços da inflação, retira os preços de alimentos e energia, que são aqueles componentes mais voláteis do índice como um todo, e você analisa só o núcleo da inflação, sem alimentos e energias. E, portanto, o preço ainda na Espanha do núcleo está muito mais alto do que a meta. Isso mostra que a inflação ainda está disseminada por toda uma economia, principalmente também nos serviços, que é a parte mais difícil de você brigar de uma inflação, tá? Hoje tem também a inflação da Alemanha e na Itália, que cedeu de 8% para 6,7%, mas ainda o núcleo também pressionando a inflação. Por isso, no discurso da Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, como eu falei, ela mencionou a necessidade de subir mais juros. Agora, vamos lembrar que a gente mantém o nosso discurso sempre aqui. Os juros estão altos, a economia, o mundo está fazendo uma política econômica mais restritiva. Não olhemos só o curto prazo. Vamos entender que na última década os bancos centrais injetaram trilhões de dólares na economia. Isso causa desequilíbrios nas taxas de juros, desequilíbrios no consumo, desequilíbrios nos endividamentos, que eles só aconteceram por conta dessas injeções trilionárias e agora essa correção precisa ser feita. Mais cedo ou mais tarde, a economia cobra o seu equilíbrio, assim como é a vida no geral, tá? Bom, aqui no Brasil, o que a gente tem foi o discurso do Haddad, em que ele falou que o Conselho Monetário Nacional vai manter a meta de inflação em 3% e não alterar. Portanto, no meu entender, isso é uma boa notícia. Isso poderia alterar as expectativas do mercado e acabar precificando o maior risco, encarecendo a curva de juros futura no Brasil, uma vez que seria tanto quanto óbvio em que eles estariam assumindo que não conseguiriam bater
a meta. Lembrando que a inflação já está projetada em 12 meses por volta de 3,5%. Hoje, inclusive, saíram dados do IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado. Veio uma deflação de 1,93%. Vamos entender o IGPM, eu já falei, mas vamos falar rapidamente. O IGPM ele é composto 60% do IPA, Índice de Preços ao Atacado, então preços lá no começo da cadeia produtiva, que tem muito a ver com commodities também. Esses preços ele vem caindo no mundo todo, e com a valorização do real, assim como de outras moedas emergentes, por conta da entrada de dinheiro para capturar a diferença de taxa de juros, basicamente entre Estados Unidos e Brasil, Estados Unidos e México também, como tem acontecido lá, você tem uma entrada de fluxo que valoriza a moeda. Então, commodities em queda e o real mais valorizado mantém os preços deflacionados. Então, o IPA, que representa 60% do IGPM, ele é uma parte extremamente importante do índice que caiu em 93. 30% é o IPC, Índice de Preços ao Consumidor, e 10% o INCC, que é Índice Nacional de Construção Civil. Hoje tem dados de inflação ao produtor, que é lá no começo da cadeia produtiva, e vai sair às 9 da manhã de hoje, tá? E a Haddad também anunciou que vai ampliar o programa de subsídio em 300 milhões de reais de imóveis. Vamos lembrar que subsídio é mais protecionismo, é mais uso do dinheiro público com ineficiência e mais interferência em preços. O preço é um mensageiro numa economia. Quando o preço de algo está alto, ele passa a mensagem aos empreendedores: produza menos, produza mais, tem demanda por esse produto. Quando os preços estão muito baixos, ele fala, produza menos, ou tem estoque ou não tem demanda por ele. E quando a gente interfere nos preços, nós acabamos matando o mensageiro de uma economia. E mais cedo ou mais tarde, o preço disso chega, e ele costuma chegar sempre àqueles que mais necessitam dos subsídios, através de inflação e deterioração econômica. Mas esse é o programa atrasado, retrógrado, extremamente difundido por programas do governo atual. Uma ótima quinta-feira para todo mundo.